pessoal, sejam bem-vindos ao Amazônia News Weekend, um programa super especial, e hoje é uma live que eu fiz no meu Instagram com o Anderson Braga. Se você não conhece o Anderson Braga, ele é pastor de música na Influencer Church em Atlanta, nos Estados Unidos. É um brasileiro do Rio de Janeiro que hoje lidera, pastoreia a área de música de uma igreja muito importante nos Estados Unidos, faz um trabalho incrível, tem uma família maravilhosa. E nessa live nós falamos sobre adoração, como alcançar lugares altos na adoração. Então fique com o nosso programa Amazônia News Weekend e que Deus possa te abençoar grandemente e que você possa encontrar esses lugares altos para adorar Jesus em espírito e em verdade. Ô, meu amigo, bom dia. Verdade. Você tá bem? Rapaz, Tô ótimo, tô melhor agora, contigo aqui nessa companhia maravilhosa. que benção. Eu tava contando os dias pra gente estar junto. Verdade, a gente tem que fazer mais vezes, mas muito obrigado primeiro pelo convite. Estou muito honrado em participar aqui dessa live com você, e a gente vai estar falando de um assunto que é muito importante, muito interessante, muito apropriado para todos nós, para todo mundo. E eu fiquei muito honrado com o convite, muito obrigado, viu? A gente que já se conhece há tanto tempo, né? Você precisa falar quantos anos, mas desde 1900 e Arca de Noé, assim. Pior que eu já falei mais ou menos aqui Aí, antes de você entrar. Entregou a idade. Mas eu falo, não, eu fiz uma ressalva. Eu falei, o antes era bem novinho, eu que já era meio velho. Quando eu entrei, você estava falando isso, que eu sou novinho, mas não sou tão novinho também assim, não. Mas a gente já se conhece há muitos anos e é interessante a gente ver os caminhos de Deus, né? E como que Deus vai traçando os caminhos e o futuro é muito interessante, tanto na minha vida como na sua também. Eu sempre acompanho aí as suas ministrações e como você tem sido bênção na igreja local, aí na Paz Church, e na vida de tantas outras pessoas, as suas viagens, eu fico sempre acompanhando aqui também. E assim, a gente vê, né, como que Deus faz, né? E como que Deus faz, às vezes, muitas vezes, além do que a gente imagina ou pensa, né? Porque tem coisas que a gente vive hoje que a gente nem sonhava, nem imaginava há anos atrás. Então, com isso, a gente vê, não o mérito nosso, mas a soberania de Deus, a graça de Deus, a fidelidade de Deus, o amor de Deus. E se isso aconteceu comigo e com você, com a gente, desde 1909, Iguaçu, Rio de Janeiro, isso pode acontecer com qualquer um, né? A gente não é mais especial ou melhor do que outro, não. Todos nós somos irmãos em Cristo, nós somos iguais. E se a gente tem vivido algo bom na presença de Deus hoje, isso pode acontecer com qualquer um, não é verdade? É verdade, é a pura verdade. E é impressionante que eu e o Anderson tem algumas coisas em comuns, né? Que, primeiro, é que nós frequentamos, né, nessa época que o Anderson estava se referindo, a mesma igreja lá no Rio de Janeiro, que era, na época, era a comunidade evangélica de Oswaldo Cruz. E depois, você chegou aí para Marechal? Cheguei a pegar o início de Marechal. Chegou, né? Peguei uns anos bem no início, né? Essa época, para quem não conhece ou não está familiarizado, foi uma época que no Brasil todo, principalmente no Rio de Janeiro, no início, teve um boom assim, das comunidades evangélicas. E foi um avivamento que aconteceu no Brasil, realmente. A gente está falando aqui, isso começou, na verdade, até antes, mas anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, e teve um grande avivamento no Brasil, e as comunidades, inclusive equipes de louvor, inclusive ali, a gente até pode começar a falar aqui, ó, que as equipes de louvor no Brasil, como equipe de louvor, começou mais ou menos ali, com o Ministério Koinonia de Louvor. Então, eles faziam uns congressos lá em Goiânia e depois em Brasília, né? Comunidade Evangélica de Goiânia. E aí tinha tantas pessoas assim ministrando juntas, como uma equipe, como uma igreja, sabe? Junto, ministrando, né? Que era o Ministério Koinonia de Louvor na época, o Bispo Bené Gomes, o Azaf Borba participava também, a Alda Célia, que hoje é minha vizinha aqui em Atlanta, a pastora Ludmila Ademar de Campos, Kleber, o Ademar sempre participava. Então, assim, e todo mundo cantando junto, ministrando junto. Foi um momento, assim, que o Brasil viveu um avivamento, realmente, naquela época das comunidades evangélicas. Então, assim, isso é importantíssimo, realmente, esse momento. E como que influenciou depois, né, o que a gente tem vivido agora. Né? E foi um período de restauração nessa questão da adoração da igreja, né? Porque a igreja vinha, essa até é a minha origem, né? Meu pai é pastor da Assembleia de Deus, e as igrejas, tanto a Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, sempre com a música sacra, né? Corais, quartetos, adventista, né?
Mas o culto até então era aquele... Você ia para assistir os grupos cantarem, né? Os corais. E nos anos 80 ali, final dos anos 80 para os anos 90 explodiu isso, né? As comunidades com louvor congregacional. A igreja sendo conduzida pelos músicos, né? Pelos cantores, mas a igreja cantando congregacionalmente, né? É verdade. É exatamente esse ponto. É muito interessante que foi essa mudança, né? Que aconteceu, assim, em geral. Antigamente, a gente assistia somente o culto, não participava do culto. E a gente assistia os conjuntos, isso é da tua época, os conjuntos, né? Rosa de Saron, Lírio dos Vales, né? Tá com a oportunidade. Isso mesmo. Então, assim, era essa a cultura da igreja. E nada contra isso, foi ótimo, isso. foi uma bênção para a época. Mas depois veio realmente esse movimento de comunidades e uma ministração de louvor onde a igreja participa e não só assiste, né? Então, isso mudou toda a dinâmica. Então, foi bem interessante. Eu achei muito interessante, meu amigo, esse tema de lugares altos, porque assim, eu creio que todos nós fomos e somos chamados a viver em lugares altos. Você nem falou, desculpa, mas eu já estou começando já aqui a falar já do tema, desculpa. Né? É que eu tô muito... Não, vamos lá, aqui é bate-papo de amigo, a gente vai conversando. Então vamos com tudo. Que rolar. Lugares altos, então se você está assistindo a gente agora ou depois, é muito interessante a gente notar que, biblicamente falando, lugares altos e adoração significam a mesma coisa. Toda vez que fala lugares altos, tem adoração. Eu estava pesquisando e lendo e vendo, lá no Antigo Testamento tem uma palavrinha chamada Bama, ou Bamah, B-A-M-A-H, de lugares altos, ou altos lugares, né? E essa palavrinha, ela sempre se relaciona com adoração. Então, adoração e lugares altos são dois assuntos, duas coisas que sempre estão juntas. Sempre que tem lugares altos na Bíblia, tem algum tipo de adoração. E isso é muito interessante. Agora, aí entra uma questão, né? Só para contextualizar todo mundo, que no Antigo Testamento, no Velho Testamento, sempre que fala de lugares altos, a maior parte, a maioria, principalmente ali na época dos reis, Primeira Reis, Segundas Reis, os reis ali de Israel e de Judá também, muitos deles construíam lugares altos e permitiam lugares altos para que houvesse idolatria. Então, aí já é um ponto que a gente pode começar a falar, porque o problema é quando a gente deixa de adorar a Deus. Porque quando a gente deixa de viver uma vida em adoração a Deus em lugares altos, a gente está adorando a outras coisas, mesmo inconscientemente. Então, aí já entra um primeiro ponto que a gente pode falar, porque eu creio e eu vejo que toda falta de atitude em adoração se torna idolatria. E como eu costumo dizer, adoração não é algo somente para músicos, equipes de louvor somente, mas adoração é para toda a igreja. Então, quando a gente fala de viver uma vida em lugares altos, uma vida de adoração, nós precisamos nos posicionar para isso. Nós precisamos tomar uma posição, uma atitude, uma decisão para viver em lugares altos. E todos nós fomos chamados para isso. Eu acho isso interessante porque tem pessoas que acham assim que Deus não me chamou para isso. Não, Deus chamou todos. Todos nós fomos convidados a viver em lugares altos. Então, isso não é um convite especial para um grupo especial de pessoas, mas é para todos nós. Agora, nós temos que ter a atitude, posição e disposição de vivermos em lugares altos em adoração. Então, eu queria começar falando sobre isso, que no Antigo Testamento, lugares altos é adoração, só que muitas vezes lugares altos na Bíblia, as pessoas e os reis, inclusive alguns reis que foram bons, mas eles deixaram os lugares altos, deixaram que o povo de Israel usasse os lugares altos para adorar outros deuses com D minúsculo. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. E Anderson, é impressionante que Satanás sempre tem a mesma estratégia ao longo do tempo. Desde que o mundo é mundo, Satanás ele sempre quer usurpar as coisas que pertencem a Deus e que são dedicadas a ele. Uhum. Né? Eu também estava pesquisando, né, biblicamente sobre lugares altos, escrevi algumas coisas. Não foi nem para falar aqui especificamente, mas para a gente poder estar mais a par do tema. Verdade. A gente vai ver desde o início da história bíblica, né, que, por exemplo, Noé, quando ele desce da arca, né, depois que passa o dilúvio e tudo, ele
a arca é estacionada numa montanha, num monte, né? E ele faz o primeiro altar de adoração ao Senhor ali. Uhum. E a partir de Noé, vai vir Abraão, vai vir Isaac, vai vir Jacó, vai vir todos esses homens de Deus também procurando lugares altos para construir altar ao Senhor. Mas o que ocorre? Justamente nesses outro período subsequente dos reis, que se desviaram do propósito de Deus, eles também começam a construir os postes-ídolos, que chama, né, os altares para ídolos, né, em lugares altos. Tanto que você vai ver Gideão derrubando altar nos lugares altos, você vai ver vários homens de Deus restaurando a adoração, também derrubando lugares altos que não era para Deus, que era para outros ídolos. Mas foi uma usurpação, né, porque a adoração originalmente deveria ser, claro, para Deus, né? E hoje em dia, se a gente não cuidar do nosso coração, né, o lugar alto agora é algo mais íntimo, né? Não tem um lugar físico, né? É verdade. Satanás continua querendo também roubar o nosso coração, né? E a nossa adoração. É verdade. Cara, isso é muito interessante, assim, esse prisma, sabe, meu amigo? Dos lugares altos e de altares. Isso é muito interessante porque tem uma linha teológica que crê, inclusive uma linha teológica assim, séria, mas é uma viagem, mas é bem séria, é bem interessante isso. Falando sobre altares, porque Abraão, ele construía altares. Inclusive, eu escrevi um livro, eu não lancei ainda, que vergonha, mas eu escrevi um livro, tá em Tá na fase. hora. E o nome do livro é Quando Eu Não Entendo Deus, mas o foco do livro é Gênesis 12, quando Deus pede que Abraão ofereça Isaac no altar. E aí eu vou mostrando todo o contexto daquilo tudo e no final, não vou contar o final do livro, mas a história todo mundo já sabe. Mas o ponto que Deus queria mostrar a Abraão sobre oferecer Isaac, né? Por que Deus estava fazendo isso? Na verdade, é porque Deus queria que Abraão voltasse a construir altares para Deus. Porque por um tempo, por alguns anos, dizem alguns teólogos que até durante um período de 12, 13 anos, mais ou menos, alguns teólogos falam isso, Abraão não construiu altares para Deus. E Abraão construía altares antes. Então, quando você toca nesse assunto, eu creio que é bem interessante, porque hoje em dia, né, o altar, ele se relaciona muito com o nosso coração aqui. Então, o que tem o reinado no nosso coração? O que reina no nosso coração? Qual que é a nossa postura, a nossa disposição? Qual que é a nossa vontade, o nosso desejo realmente na presença de Deus? Então, quando a gente fala de altares, quando a gente fala de lugares altos, quando a gente fala disso, a gente fala de uma postura do nosso coração. E isso é algo assim importantíssimo para todos nós, porque quem nos leva a viver lugares altos em adoração é Deus, mas quem nos posiciona somos nós. Quem é responsável por se posicionar para viver algo novo e alto, lugares altos em Deus, é você que está nos assistindo aqui agora. Então tem gente que fala assim, Deus, eu quero ver lugares altos, mas seja o que Deus quiser, né? Se Deus quiser, Ele vai fazer. Se Ele não quiser, Ele quer. Agora, será que a gente tem nos posicionado para isso? Será que a gente tem tomado uma atitude de falar assim, Deus, eu não estou nem sentindo nada, mas não importa, eu não vou viver baseado no meu sentimento, nos meus achismos. Eu vou viver baseado a partir de uma decisão. E eu vou decidir, eu vou viver em lugares altos de adoração. Então, Deus, eu abro meu coração, eu vou tomar essa atitude, eu vou fazer isso, eu vou te buscar mais e eu vou viver em lugares altos. Então, assim, é isso que está faltando. Muitas vezes está faltando um posicionamento nosso para vivermos em lugares altos na presença de Deus. Você não concorda, my friend? Concordo. E eu não sei se coincide com essa questão do livro, né, e desse período de Abraão, da vida de Abraão, né, que eu já ouvi também falar sobre isso, que você começa a acompanhar ali, a partir do momento da aparição de Abrão na Bíblia, e as promessas que ele recebe, até o cumprimento da promessa do nascimento de Isaac, ele vinha construindo sistematicamente altares para Deus. Isso. Não é isso? Exato. E a partir do momento que Isaac nasce, ele passa realmente uma temporada, talvez celebrando ali uma promessa que se cumpriu, a vitória. E isso acontece com a gente hoje, né? Porque sim. Quando a gente está passando aquela tribulação, aqueles momentos difíceis, a gente acaba sendo impulsionado a buscar mais a Deus, nosso coração fica mais quebrantado, a gente vai mais para a oração, a gente fica mais sensível. E quando a gente está com uma vida plena, aquele tempo ali, surfando na onda das bênçãos, às vezes a gente deixa a intensidade de lado, deixa a oração, deixa a adoração, deixa o quebrantamento. Tem gente
né? Tem gente que deixa até a igreja local, porque agora eu vou aproveitar. E faz muito sentido isso da gente ser intencional, né? Antes dessa vida de adoração nos lugares altos. E isso independe de música, né? Eu te chamei porque você é músico. Mas acima de ser um músico, eu sei que você tem falado sobre isso, eu tenho te acompanhado, você tem dedicado muito do seu espaço e da sua influência nas redes sociais para falar sobre adoração, não só de música. Exato. E isso é muito importante, desculpa te cortar, é fazer essa dissociação. Porque quando a gente fala de adoração, todo mundo associa somente a música. E música é somente um dos aspectos que a gente pode, lógico, adorar a Deus através da música. Mas a gente pode adorar através da nossa vida. Se você está aqui assistindo a gente, você não canta, não toca, tem gente que é desafinado, Luciano, meu amigo. Tem gente que é desafinado até para tocar campainha. Vai tocar campainha assim, ó. Falo, não toque não, toca campainha não, porque tá tão desafinado que até a campainha sai desafinada. Mas não é por causa disso que, eu não sou um adorador. Não, só tem um detalhe. Você é um adorador a Deus. Agora, você não foi chamado, né, para você precisa entender isso, para ser um adorador na plataforma, no culto de domingo. Porque no culto de domingo nós adoramos a Deus, mas quem ouve o nosso som é o povo. Então, se você não tem um talento ou não tem disponibilidade para aprender, ou se você não se esforça para isso, você não foi chamado para participar de uma equipe de louvor. Ok, mas isso não significa que você não é adorador. São duas coisas, entendeu? Que as pessoas confundem. Fala adoração, a música, ela vem a garotada aí dos músicos aí fala, não, adoração é para todos nós. É viver uma vida em adoração. Adoração, na verdade, existem diversas definições, mas uma das que eu mais gosto, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, no Antigo Testamento, uma palavra, se eu não estou enganado, é shaha, no original hebraico, que significa você se prostrar. E no Novo Testamento, proskuneo, que também é se prostrar. Hoje em dia, se prostrar não é somente você se ajoelhar, mas se prostrar, você se prostrar aqui no seu coração. É você viver uma vida prostrada ao Senhor. Isso é adoração. E isso é um chamado, um chamamento, não somente para músicos, mas para toda a igreja. Então, quando a gente entende isso, opa, eu não sou músico, sei lá, se alguém está aqui assistindo a gente, olha, eu não canto, não toco, eu não toco nem campainha, não faço nada. Mas você foi chamado para ser um adorador também, para viver uma vida com o seu coração prostrado diante de Deus. Isso é adoração. É você viver a adoração como um estilo de vida, é você viver a adoração com atos, atitudes de adoração no seu dia a dia, e não somente no domingo, em 30 minutos de música, antes da palavra do pastor. Não é só isso adoração, é muito além do que isso. É você viver uma vida de adoração realmente. Não, pode falar, meu filho. Você ia falar alguma coisa? Não, eu quero aproveitar e até encaminhar. Eu esbocei algumas perguntas que eu queria te fazer, até para a gente tocar nesses assuntos, né? Mas está entrando naturalmente no assunto, eu já vou até pular, acho que até para a última aqui. Você é músico, né? Você é um pastor de música, você lida com os músicos e a música na igreja. E aqui tem algumas pessoas aqui que estão presentes na live que são de Ministério de Louvor. Perfeito. Como conciliar a questão técnica da música sem perder a ênfase da experiência com Deus? Eu estou falando até no culto isso, assim, sabe? Porque eu sei que é muito importante a gente ter qualidade, ter a parte técnica, ter os ensaios, ter os tracks, né? Ter os instrumentos, ter os timbres, ter a afinação das vozes. Mas como o músico, ele pode, sabe, consegue conciliar essa preocupação, né, com os fones de ouvido e com os acordes e com a harmonia, mas sim, conseguir, mesmo que seja pouco tempo, porque os cultos hoje são bem rápidos, né? Sim, sim. Mas ainda fluir e deixar o Espírito Santo e também o músico ter uma experiência, a igreja também. Como é que você consegue, Anderson, levar isso para a tua equipe e para a sua igreja, né? Isso é um desafio, é um desafio muito... É um desafio bem interessante, bem grande. Mas a gente pode sim achar um caminho. E a dica que eu dou, o caminho que eu falo aqui para vocês aqui é o seguinte. Nós temos que entender que excelência e a vida espiritual, elas podem... Excelência técnica, ok? Estou falando agora de parte técnica, equipe de louvor. Excelência técnica. E a parte espiritual não precisam ser coisas opostas. Elas podem caminhar juntas. Então, esse é um dilema que muitos músicos... A gente já ministrou
para equipes de louvor, muitos lugares, e muitas pessoas pensam isso. Ou a pessoa é espiritual, ou ele é muito bom tecnicamente. Ou um ou outro. Não, por que não os dois? As duas coisas não se opõem, não são opostas. Você pode ter um balanceamento entre os dois. Na verdade, isso é a melhor coisa. Ter pessoas que são comprometidas com o reino de Deus, espiritualmente relevantes e, ao mesmo tempo, que são excelentes tecnicamente. Deixa eu falar alguma coisa aqui para você que é músico que está me assistindo. Deus, ele preza pela excelência. Vou repetir. Deus, ele preza, ele ama excelência. Tá? Então, quer ver? Ó, tem até um versículo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu acho que eu anotei. Anotei aqui, ó. Filipenses 1, versículos 9 e 10. Apóstolo Paulo falando isso no Novo Testamento, lá para os irmãos em Filipenses. Filipenses 1, versículos 9 e 10. Fala assim: isto eu, Paulo, rogo, que o vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento, em todo discernimento. Versículo 10. Para que aproveis as coisas que são excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa para o dia de Cristo. Paulo está falando de excelência. É interessante que quando a gente fala de excelência, a gente fala assim, excelência, mas em que sentido? Assim, na equipe de louvor, será que é possível ser... É possível ser excelente e ser espiritualmente relevante. É uma bênção espiritual também. Então, assim, tem um salmo também que é conhecidíssimo. Eu não tinha ele aqui, eu vou abrir ele aqui agora. Mas é o salmo, não sei de cabeça. Salmo 33. Deixa eu abrir aqui, ó. Salmo 33, do versículo 3, fala assim: cantai ao Senhor uma nova... Eu tô anotando aqui, espero que o pessoal esteja anotando. Anota aí, ó. Eu vou falar rápido, ó. Anota aí. Salmo 33, versículo 3, fala assim: cantai ao Senhor um novo cântico. Toquem com habilidade ao aclamá-lo. Toquem com técnica, com habilidade. Aqui tá falando de técnica, ok? Mas a gente tem que entender que a técnica e a unção, elas podem andar juntas. Agora, o desafio é a sua pergunta. Como é que a gente faz isso? Como que a gente tem uma vida... Como que um músico pode prestar atenção na técnica e, ao mesmo tempo, ter uma vida espiritual? A minha dica a gente tem que olhar sessão por sessão, parte a parte, e se dedicar parte a parte. Como é que é isso? É por isso que um músico... Por que tem... Vou dar um exemplo aqui nos Estados Unidos, ok? Eu moro aqui em Atlanta, a gente está aqui na igreja, uma igreja multicultural aqui em Atlanta, Influencers Church. A gente tem 5, a gente chama de campus, 5 congregações aqui em Atlanta e mais 6 lá na Austrália, uma na Indonésia e em breve outras coisas aí, mas inclusive em outras línguas também, ok. Opa. Mas o que acontece é o seguinte, a gente está numa igreja multicultural e aqui nos Estados Unidos, os ministros de louvor que eu vejo, e inclusive worship pastors famosos, tipo Jeremy Riddle e outros, eles têm uma linha que é o seguinte: a parte técnica a gente ensaia. Então, assim, não adianta um músico, um ministro de louvor, um cantor, um líder de louvor, líder de adoração, não adianta ele tentar fluir no louvor, na adoração, no domingo, se ele não sabe tecnicamente o que ele vai fazer. Então, para isso que existe o ensaio. O ensaio existe para você saber o que você vai fazer tecnicamente no domingo. Quando você tem segurança e confiança daquilo que você vai fazer tecnicamente, você está livre para você adorar a Deus, realmente. Então, o culto de domingo, por exemplo, a equipe de louvor, se você canta, você toca reco-reco na sua igreja, se você toca percussão, canta, qualquer coisa que você faz na sua igreja, você tem que fazer a sua parte antes, a sua parte técnica, aprender a música, saber os detalhes técnicos que você vai fazer. E no domingo, você não tem que ficar preocupado com folhinha na sua frente, o que vai rolar. Você tem que saber internalizar isso, porque domingo é hora de você adorar com o seu instrumento, com a sua voz. Você sabe o que você está fazendo tecnicamente, mas você está adorando a Deus. Tem pessoas que... E aí rola um bloqueio. Tem muitas pessoas que não aprendem o suficiente a música. Chega no domingo, elas estão presas ali, não sabem o que fazer, e aí fica aquela coisa mecânica. Então, fica travado também, né? Fica travado. É até por isso que uma dica que eu dou para líderes de louvor, equipes de louvor, tem equipes de louvor que são tentadas ou são desafiadas a sempre estar ensinando canções novas. Às vezes todo domingo está ensinando uma canção nova. Mas se você ensina uma canção nova todo domingo, e se os músicos não aprendem, não cantam, não têm confiança, eu prefiro fazer o arroz com feijão. Eu prefiro tocar Eu Vejo a Glória do Senhor hoje aqui, bem tocado,
e adorar a Deus bem, do que cantar a última música só porque ela saiu na rádio, está no top 10 da rádio, eu sou obrigado a tocar porque todo mundo está cantando. Você está entendendo? Então, assim, Sim. a gente tem que balancear os dois. Parte técnica é importante? Sim. Parte espiritual é importante? Também. As duas podem andar juntas? Devem andar juntas. E tem, assim, eu não sei se você já passou por isso, mas eu eu tive um tempo do meu ministério, na verdade, o meu ministério começou com música na igreja, né? Meu pai é músico, meu pai é um mais profissional, e eu ministrei louvor durante um tempão, ministrava tocando violão. Teu pai é uma até lenda, na igreja. Teu pai é uma lenda meu do pai Rio de Janeiro. Teu pai, né? Eu que não segui. Cara, Deus me deu outra direção, mas né? como que não? Tive um período, né? Mas meu pai é um músico super profissional. E eu lembro quando eu estava ministrando louvor na igreja, e é até bom eu falar isso, porque um dos motivos de eu estar chamando para essa live, eu vou fazer outras depois também, com outros ministros de louvor, outros pastores de música também em outras igrejas, é porque muita gente que me segue hoje, que me conhece hoje, não sabe que eu tive contato com música na igreja, porque eu estou muito tempo fora também. Uhum. E eu até vou dar o spoiler logo. Eu quero voltar a falar sobre isso, porque eu estou tendo a oportunidade de lançar, né? Vou lançar um single, né? Uma música está pronta já. Estou só preparando a questão de imagem, de direitos também. E a gente vai fazer um lyrics, né, para lançar, e depois, quem sabe, um clipe no futuro. Então, em breve. Então, peraí, isso aqui é um anúncio. Peraí, em breve vamos. É um anúncio. Olha aí. É um anúncio. Já estou anunciando. Daqui a alguns dias, não sei quanto tempo vai ser, vou lançar em todas as plataformas digitais uma música autoral. Quem diria, né? Mas o que eu queria dizer quando eu estava ministrando, eu entrava muito em crise, porque com a questão do tempo do culto, né? Cara, eu queria que fosse mais tempo para fluir e tal. E às vezes o tempo era 25 minutos, 30 minutos, às vezes até mais. Mas a gente queria sempre mais, porque músico, aquilo que a gente faz, a gente acha que é sempre o mais importante, né? Verdade. E teve uma vez que, assim, eu tive um discernimento de Deus, assim, se você quer realmente aprofundar suas experiências e talvez o tempo, você acha que o tempo é curto no contexto do culto da igreja, né? Poxa, mas você tem um local e tem um espaço que você pode escolher quanto tempo você vai ficar, a hora que você vai ficar, e você pode fluir do jeito que você quiser, que é o teu local secreto. É verdade. Né? Que é a tua vida devocional na sua casa. E é nesse lugar que nós vamos subir mais alto. Né? Nós vamos encontrar esses locais altos para que no culto da igreja seja um reflexo. Eu não sei se você acompanhou, né? Acho que todo mundo acompanhou, né? Mas eu já vi de perto algumas ministrações do Cirilo. Cara, é impressionante, porque ele não precisa de tempo. O cara dá um acorde no violão e é muito simples, tudo do Cirilo é muito simples. A voz dele é simples, o timbre dele é simples, os acordes deles, as músicas. Mas o cara, bicho, o que acontece quando ele está ministrando na igreja, sem dúvida é reflexo da vida devocional dele em casa, né? Exatamente. E os músicos devem buscar isso, né? Exatamente, exatamente. É exatamente isso, porque tudo que acontece no domingo, né, como equipe de louvor, é um reflexo da nossa vida diária, de segunda a sexta, de segunda a sábado. Então, eu já vi você falando sobre isso. Eu já vi você falando sobre isso nos teus vídeos no Instagram. É simplesmente tudo que acontece ministerialmente, a unção que acontece no domingo, quando a gente está tocando, cantando, ministrando, é somente um reflexo da nossa busca diária durante o dia de semana. Inclusive, isso fala sobre profundidade. A gente vai conseguir mais altura, a gente vai mais a lugares altos em Deus, em unção, em autoridade. A gente vai mais alto realmente na presença de Deus quando a gente for mais profundo durante a semana. Eu vi isso, essa semana agora eu tava... semana passada a gente passeou, foi aniversário da Marissa, da minha esposa, a gente foi para Nova York. Fomos lá, ficamos... E aí eu subi no lugar lá que eu nunca tinha ido, que foi o The Edge, um lugar altíssimo. A gente viu os prédios de Nova York, coisa linda. Eu falei, meu Deus, coisa linda. Quem diria eu que vim de Nova Iguaçu, tô aqui. Meu Deus, é poder. Aí tá, coisa linda, tá, não sei o quê. Só que eu achei interessante, eu tinha já feito essa pergunta antes e eu pude ver melhor. Porque
a ilha Manhattan é uma ilha grande, tem os prédios gigantescos, né? Onde era o World Trade Center, tem Empire State, tem Times Square, tem vários prédios gigantescos. Ok. Só que na ilha de Manhattan, em Nova York, os prédios altos, eles estão ali perto da rua 40, 43, por ali no centro, eles chamam de Midtown, e em Downtown. Entre Midtown e Downtown, que é da rua 30, 29 até a rua 10, não tem prédios altos. E eu perguntei isso para um nova-iorquino uma vez. Falei, por que não tem prédios altos ali nesse, que é o Greenwich Village, Soho, Little Italy, Chinatown? Não tem prédios muito altos. Aí ele falou, não, é verdade, porque é proibido ter prédios altos, porque nesses lugares não tem pedras profundas. Já nos lugares que tem prédios altos, são os lugares que tem pedras rochosas profundas que se pode construir prédios altos. Ou seja, resumindo, o tamanho da profundidade das pedras denuncia o tamanho da altura dos prédios. O tamanho da profundidade da nossa vida com Deus durante o dia a dia reflete o tamanho da profundidade, autoridade e unção que a gente vai ter no dia de domingo. Então, basicamente é isso. Lugares altos em Deus, a gente vai ter quando a gente buscar profundidade nele. O nosso secreto, o nosso dia a dia. Então, assim, é isso. Eu vi na hora, assim, uma conexão. Comparação, uma conexão com a nossa vida de adoração. É isso. Quanto mais a gente buscar, mais a gente vai ter dele. Show. Para quem não conhece o Anderson, né, nós já falamos, ele é pastor de música na Influencer Church em Atlanta, mas o Anderson tem uma carreira ministerial e musical desde o Brasil. Né? Eu sempre vou ter que contar isso quando estiver contigo, não tem jeito. Conta, vai. Eu acho que quando eu conheci o Anderson, ele devia ter uns 14 anos. Sim, por aí. E começando a tocar teclado na igreja. Né? Magrinho, já era meio alto, magrinho, bem magrinho. Mais magro do que isso, olha o testemunho aí. É verdade. Aí teve uma vez, o Anderson tocava, a gente tinha um tecladista muito bom na igreja, que era o Marcelo, né? Marcelo Rocha. Top, né? E o Anderson estava aprendendo, então o Anderson tocava no culto de quarta-feira. Isso aí. Né? Que o Marcelo tinha estúdio, o Marcelo não ia, o Anderson tocava. Eu tocava. Aí, um dia eu perguntei pro Anderson assim, cara, por que eu não ouço o som do teclado? Aí falou assim, não, porque eu mesmo diminuo o volume para ninguém ouvir. Tá tão ruim. Eu tinha umas músicas que eu não sabia tocar, eu baixava o volume. Aí eu, tipo assim, baixava o volume e ficava ali. Deus, seja o que Deus quiser. Eu pensava que era o técnico de som que boicotava ele, mas era ele mesmo que diminuía. Cara, isso é verdade. Essa história é lenda, isso é verdade. E assim, eu comecei a tocar na igreja. Assim como muitas pessoas. Comecei a tocar na igreja, só na igreja. Eu nunca toquei secular, assim, música secular. Só tocando na igreja. E aí, eu tinha 14 anos na época. Quando eu fiz 18 anos, foi bem engraçado isso, que uma pessoa da Assembleia de Deus de Nova Iguaçu, olha como é que o mundo é pequeno. Um dos músicos lá da Assembleia de Nova Iguaçu me indicou, falou assim, olha, me ligaram, falaram assim, ó, cara, eu sou o guitarrista da pastora Ludmila Ferber. Cara, a pastora Ludmila, isso foi antes do Sonho de Deus, gente. Tô falando aqui de 1900, isso aqui foi 2001. Ela tinha uns álbuns assim da MK Music na época, MK Publicidade, mas foi antes do Sonho de Deus. Mas ela era uma cantora já que vinha do Ministério da Economia de Louvor, todo mundo conhecia ela. Eu falei, conhecida. Me ligaram e falaram assim, cara, a gente tá precisando de um tecladista, você pode vir? Eu falei, lógico. Eu falei, cara, um sonho pra mim. Eu tinha acabado de ver ela cantar no Canta Brasil, pouco tempo antes. Eu falei, cara, ela cantava Verdadeiro Amor, lança fora todo medo. Cara, eu falei, meu Deus, cara, que honra pra mim, gente. Eu só toquei na minha rua aqui pessoal. Ok. Me chamaram, eu fui, ela gostou de mim, comecei a tocar com ela, aí toquei uns anos com ela. Toquei uns anos com a pastora Ludmila. Quando eu tava tocando com ela, foi a época que ela fez a música Sonhos de Deus. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Eu e os músicos da época, Elielson, Gabriel, Jordão, a gente foi as primeiras pessoas a ouvir essa música. Ela mostrou pra gente no ensaio. Depois a gente começou a tocar a música. E aí o resto é história. Viajei alguns anos com ela. Depois vim aqui para os Estados Unidos, morei um ano, era solteiro. Voltei pro Brasil. E aí eu toquei com Cris Duran. Uma boa época com Cris Duran. Né? Verdade, eu lembro. Ministério de cura, de milagres. Cris Duran tinha muito... Viajava só você e ele, né? Só. Aí você formava os músicos na igreja que recebia, né? Foi uma escola pra mim. Foi uma escola pra mim. Cara, a gente mandava as músicas
eu chegava na igreja e seja o que Deus quiser. Era um ensaio ao vivo. Eu falava, galera, ó. E aí eu aprendi muito também com isso, porque assim, a gente fazia sinais, né, dos acordes. Eu tentava fazer com eles. A gente passava o som e falava com eles de dinâmica, tudo que a gente ia fazer na administração. E foi, cara, foi muito legal, cara. Foi muito legal a experiência com o Cris Duran. Então, mas era assim, eu viajava só eu de músico e a gente tocava com a equipe da igreja, entendeu? Passava as músicas. Às vezes o Cris Duran passava 6, 7 músicas. Chegava na hora, ele cantava 2, cara. Ficava no só ficava chateado. Pô, estamos aqui ensaiando 3 vezes. Falei, não, cara, mas pô, na administração. Depois do Cris, eu toquei com o Davi Sasser. Ó, na época era trazendo a arca ainda. Trazendo a arca. E toquei anos com eles também, depois com o Davi Sasser e o Luiz Arcanjo nos ministérios solo dos dois. Foi quando a gente voltou a se encontrar em Macapá, que vocês iam em Macapá, cara, o Anderson, o Davi, aí via todo mundo, Verônica. Você tava lá em Macapá e a gente se encontrou lá com Trazendo a Arca, a gente tocou. Isso. Aquele show foi memorável. Cara, você lembra se choveu nesse dia? Você lembra disso? Cara, porque eu me lembro desse show aí de Macapá. Cara, tinha uma bolsa d'água assim em cima. Eu falei, meu Deus, não faz cair em cima assim. Deve ter chovido antes. Macapá chove muito. Choveu muito antes. Aí depois parou, na hora não choveu, mas antes tinha chovido. Sim, a gente se viu ali em Macapá. Então, assim, foram anos assim, tocando como músico, viajando, ministrando. E aí depois eu vim para cá, para os Estados Unidos. A gente começou a ministrar, a gente vinha para cá ministrar um seminário para equipes de louvor, Face to Face, que era o nome. E verdade. A gente veio muito para cá pregar nas igrejas brasileiras aqui. E depois eu troquei meu visto e vim para cá. E estamos aqui já tem 6 anos, assim, oficialmente, direto 6 anos. E Anderson, assim, essa tua experiência com vários ministérios, qual foi a experiência, assim, do sobrenatural de Deus durante um período de louvor e adoração de música, independente de quem você estava, que vem à tua cabeça? Cara, isso eu não esqueço, que foi um negócio fenomenal, que o céu desceu e houve coisas sensacionais. O que você pode nos dizer sobre isso? Cara, eu vi muita coisa, assim, sabe, ondas, assim, de salvação, de pessoas sendo restauradas, curas. Eu creio que as coisas, assim, que me vem à memória, mais interessante, assim, que eu vi, principalmente cura. Cara, eu vi muita cura. Eu já vi, ninguém me contou, eu vi, cara, cego enxergar, eu já vi surdo ouvir, mudo começar a falar, eu já vi pessoas com problemas na cadeira de roda andar, eu já vi isso, ninguém me contou, não foi, eu já vi isso várias vezes. Isso no momento de música, de adoração. Exatamente, eu vi isso, inclusive diversas vezes, em momentos da adoração. Em momentos sem ninguém fazer um apelo específico, sabe? No momento do louvor da adoração, de estar uma presença de Deus tão forte que aí uma pessoa começa a gritar ali, a pessoa foi curada. Então, assim, eu já vi muitas experiências assim. Então, eu creio que Deus ele continua fazendo isso. E tem pessoas que perguntam, tá, mas não tenho visto muito isso recentemente, o que tem acontecido? Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre. Agora, a questão é que o ser humano muda. E hoje a cura que Deus está fazendo, a maior cura que Deus está fazendo hoje é no coração, é interno. É verdade. Pessoas, principalmente depois da pandemia, tem muitas pessoas machucadas, quebradas, feridas, inclusive dentro da igreja, infelizmente. E aí Deus vem fazer uma cura interna, que é, para mim, o maior milagre hoje. É uma cura interna, cura emocional, pessoas que estão quebradas, quebrantadas, machucadas. E Deus, ele é o mesmo, ele continua ainda fazendo milagres. Amém? Você tá com o instrumento aí? Ou foi outro barulho que eu ouvi? Cara, não tá ligado não. Você quer que eu fale? Não, que eu ouvi um barulho. Eu falei, será que tá vendo teclado? Não, cara, I'm sorry. Ele não, tranquilo, a gente nem combinou. Não, a gente nem combinou, tá tranquilo. Você falou sobre a questão da sua idade, né? Você era bem novinho quando começou a tocar na igreja. Mas eu não sei se você vem de família de músicos, se tem músico na tua família. Como surgiu a tua, assim, essa afinidade com a música? Eu não sei, como é que você começou a se interessar por música? É interessante isso, porque a minha família não tinha assim, um histórico de músico, não, cara. Não. A única experiência assim, de música que tinha, assim, uma vaga experiência, foi minha mãe
e minha avó que cantavam às vezes assim no coral da Igreja Metodista do Irajá. Lógico, então era uma experiência, mas tirando isso, assim, eu não tive assim muito. Só que engraçado, mesmo com isso, eu não venho assim, de uma família assim muito musical, pai, não. Mas desde cedo eu fui inspirado a fazer isso. Então eu lembro que eu comecei, sei lá, 5, 6 anos de idade, eu queria fazer alguma coisa com música. Aí depois, quase 10 anos, meu pai me deu um violão, que eu queria muito, eu quero um violão, eu quero um violão. Aí eu já sou canhoto, então canhoto geralmente é todo errado, né? Eu também. Eu também. Mas você sabe, né, minha filha, que os canhotos são os mais inteligentes, né? Tanto que eu falei assim, eu vou aprender a tocar do lado de destro e foi tranquilo. Não, mas sério, porque os canhotos usam um lado diferente. Lado esquerdo. Lado mais criativo, né? O lado mais criativo do cérebro. Mas aí, sério, eu canhoto já tocava todo, né? Tentava aprender. Aí na primeira aula de violão, fiquei cheio de calo no dedo. Meu professor arrebentou 3 cordas. Foi lá em Nova Iguaçu, ali perto da 13 de maio, lá no centro de Nova Iguaçu. Tipo uma escolinha de música ali. Cara, me traumatizou, cara. Eu fiquei 3 cordas. Ele foi afinar 3, arrebentou. Eu falei... Aí, o professor? Aula, o professor, que ele foi tentar afinar meu violão. Aí eu voltei para casa e falei, pai, não quero mais. Meu pai, mas como assim? Era um investimento. Meu pai, poxa, eu sou filho de uma dona de casa e motorista de caminhão. Eu vim de uma família muito simples, financeiramente falando. Ei, Anderson, quero aproveitar, queria que você, não sei se tem problema, mas eu lembro que nesse período lá da comunidade, a gente pegava ônibus junto para ir para a igreja, morar no Nova Iguaçu e ia para Osvaldo, né? Eu encontrava vocês no ônibus, vocês já pegavam antes, lá na Nilo Peçanha, lá, né? Nilo Peçanha, lógico. E às vezes voltando. Às vezes voltando junto. Voltando, tarde da noite, né? Que o culto era terminado 10 horas da noite. 10 para as 10. Era 10 para as 10. Aí a gente ficava assim, meu Deus, 10 para 10, quarta-feira. Tipo assim, 10 para as 10. Aí a gente ficava, meu Deus, o culto tem que acabar porque 10 para 10 passa 1. Passado esse, era 10h20 ou 10h30. Era um negócio assim. Mas eu lembro, assim, mas eu não sei os detalhes da história. Eu lembro que teu pai era motorista de caminhão, como você falou. Você já estava estudando teclado. E não sei se teu pai foi demitido ou pediu para sair da empresa e ele investiu num tecladão para você. Não sei se era um JV1000, um teclado que era... E todo mundo ficou impactado assim, com teu pai investindo. E eu acho que isso é algo muito marcante na tua vida, né? Não, é verdade, verdade. Isso aí foi... Ele saiu de uma empresa, tipo assim... só que ele recebeu o FGTS, acho que é isso. Porque ele não foi mandado embora, ele pediu para sair, negócio assim. Aí recebe o FGTS. E era um dinheirão na época. Ele poderia comprar até um carro usado na época. Pois é. Ele comprou um teclado novo. E eu sou filho único, né? O pai fez um investimento, falou, olha, eu vou investir tudo. E isso realmente é muito bonito, porque eu sempre tive esse apoio dos pais. Apesar de não ter uma família, sempre tive esse apoio deles, o que me ajudou muito realmente. Então, assim... Depois do violão, eu falei, pai, eu quero um teclado. Foi justamente nessa época aí. Meu pai, mas como? E agora? Como é que eu vou fazer? E um pouco tempo depois, uns meses depois, ele foi mandado embora de uma empresa, pediu para sair, alguma coisa assim. E recebeu o FGTS e investiu tudo no teclado. Foi meu primeiro teclado. Foi um Roland XP80. Meu primeiro teclado. E era um tecladão na época, tecladão. Veio dos Estados Unidos, veio de importador, uma coisa assim. É porque você estudava, então, sem teclado. Você estudava, não sei se era com o Marcelo, né? Isso, sem teclado. E depois eu tive um pequenininho, um Yamaha. Era o nome de um demônio lá, que eu não lembro. Mas o Yamaha TSR. Esse era o nome da caça de demônio. TSR 19. Eu tinha um TSR 19, gente, que era esse antes só. E aí sim, o XP80, o Roland XP80. E aí eu comecei a estudar, comecei a tocar, tal. E aí, pouco tempo depois, cara, uns poucos anos depois, 3 anos depois, 2 anos, eu comecei a tocar com a professora Ludmilla Ferro. E aí tudo começou. Cara, mas em que momento, assim, você falou, eu vou viver de música, porque viver de música no Brasil, sendo crente, é um desafio muito grande, né? E você, eu sei que você fez faculdade de música e tal, mas para o cristão, viver de música sem tocar no secular, em que momento? Eu sei que você deve ter ficado numa encruzilhada muito grande. Eu vou tocar na igreja, mas vou fazer uma outra carreira, de administração, por exemplo. Como é que foi? Foi natural para você ou teve um momento X que você falou, não, eu vou encarar isso, eu vou, nem que eu passe dificuldade, mas eu tenho um chamado e eu vou seguir nessa vibe aí. Foi uma decisão que eu tomei, mas assim, a decisão foi interessante. Como que eu tomei essa decisão? Porque até então eu estava estudando, terminando a minha
Eu tinha terminado meu segundo grau, eu terminei muito cedo, estava com 17 anos, já entrando na faculdade. 17 para 18, já entrando na faculdade. E eu decidi fazer a faculdade de informática. Falei, não sei o que vai dar, eu estou estudando música, mas vou fazer a faculdade de informática. Fiz a faculdade de informática 1 ano e meio só, saí no meio. Enquanto isso, estava fazendo um curso de música, um curso lá na Unirio. Era um curso livre, não era faculdade, era um curso livre de percepção musical. Fiz 2 anos esse curso. E fiz o curso e tudo mais. E aí, eu acho bem interessante que, assim, Deus, ele usa as pessoas, ele usa até incrédulos para falar com você. Eu acho isso muito interessante. E eu estava tocando ali e tal. E aí, na igreja lá que a gente congregava, do nada, cara, do nada, eu recebi um telefone do pastor e falou assim, olha, eu tô te ligando para te avisar que você vai para o Japão. Isso foi antes de tocar com a pastora Ludmilla. Eu nunca tinha saído da região sudeste. Eu nunca tinha viajado de avião na vida. Nunca. A minha viagem, assim, as minhas viagens era sair de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, para ir para Macaé, de carro, né? Férias. Eu nunca tinha pisado no avião, na vida. Eu tinha 18 anos naquela época. E falou assim, você vai para o Japão. Eu falei, o quê? Aí depois eu fui entender. A equipe de louvor da igreja foi receber um convite para ir para o Japão, uma coisa louca, assim. E em cima da hora. Porque o Japão, foi o seguinte, as igrejas brasileiras no Japão, naquele ano, eles tinham feito um convite para a comunidade evangélica de Nilópolis. Eles estavam estouradaços, não há Deus maior, não há Deus maior. Para fazer uma turnê de 15 dias. Por algum motivo, eles não ganharam o visto. Alguns deles não ganharam. E aí tiveram que cancelar. Falaram, assim, 2 semanas antes. Falaram, olha, não conseguimos o visto, não vamos. E o pessoal do Japão falou, gente, mas tá tudo marcado. O que a gente vai fazer? Chegaram lá na igreja e falaram assim, olha, gente, vem vocês aí. E eu falei, gente, eu não sei nem o que é passaporte. Resumindo, me deram o telefone para alguém da Polícia Federal. No mesmo dia, lá em Nova Iguaçu, a Polícia Federal, no mesmo dia, cara, o cara me recebeu, eu até lembro o nome dele até hoje, acho que era Caçalec, alguma coisa assim. Ele falou, não, entra aí, meu filho, você paga a taxa, vamos fazer o passaporte. Fizeram o passaporte para mim no dia. Aí eu fui conseguir o visto, que era uma coisa assim, eu nunca tinha viajado na vida, o visto para o Japão. Fui várias vezes no consulado. E é exigente, o Japão é muito exigente. Demais. Aí eu fui no consulado deles lá em Botafogo. Fui assim, 1 semana, várias vezes, várias entrevistas. Resumindo, no dia da viagem, eu nem sabia se eu ia conseguir viajar porque eu não tinha visto. No dia, eles falaram assim, ó, pode vir buscar que seu visto foi aprovado. Meu pai aí de novo na história, foi de carro buscar o meu visto. Enquanto isso, eu fui para o aeroporto. Foi um negócio assim, ele foi... Não, foi o contrário. Eu fui buscar o visto, e ele foi para o aeroporto com as minhas malas. E eu encontrei com ele lá, peguei as malas e viajei pela primeira vez que eu pisei no avião. Eu venho de uma família, como eu disse para você, muito humilde financeiramente. Filho de uma dona de casa com um motorista de caminhão. Eu nunca nem imaginava que eu ia viajar de avião na vida. E quando eu peguei aquele avião naquele primeiro dia, a primeira vez que eu andei de avião, foi fazer um voo do Rio de Janeiro, né, para ir para o Japão, para Nagoya. E quando eu sentei no voo, quando eu sentei aquela correria, eu sentei e falei, meu Deus, que coisa linda. 1 dia e meio de viagem, né? 1 dia e meio de viagem. 1 dia e meio de viagem, foi doido. Aí, quando eu viajei, Deus falou comigo assim, ó, para você ver que nada é impossível, a sua primeira viagem de avião é para o lugar mais longe do mundo. Para mostrar para você que nada é impossível para mim. Então, assim, às vezes a gente... Eu sei que isso é uma coisa muito simples, viajar de avião e tal, mas às vezes a gente acha que algumas coisas em Deus, a gente fala assim, eu nunca vou conseguir conquistar isso, um sonho, um projeto, algo. Mas para Deus, nada é impossível. 2 semanas antes, eu nem imaginava. Recebi um convite, 2 semanas depois, eu estava dentro de avião, indo para o Japão, fiquei 15 dias lá. Quando eu voltei, aí eu respondo outra pergunta. Incrível. Voltei para o curso, para minha faculdade, falei, cara, eu acho que eu vou sair da faculdade. Eu acho que Deus tem isso para mim mesmo. Tal. A música gospel estava começando a crescer no Brasil. E eu falei, acho que eu vou fazer isso. Mas como é que eu vou fazer? Fui para o curso, teve um show, um evento do curso de percepção musical, lá da Unirio, e um rapaz me viu tocando, o cara tocava muito, ele era da Zona Sul, o cara tinha dinheiro. Ele me viu tocando e falou assim, mas aí resumindo a história, o cara olhou pra mim, não era crente, não era nada, falou assim, cara, por que você não toca profissionalmente? Eu falei, eu? Cara, o cara começou a profetizar pra mim, cara. Começou a profetizar pra mim, você pode, você consegue. Isso foi num evento de música, dessa faculdade, desse curso que eu estava fazendo. Teve um evento num lugar assim, bem famoso do Rio de Janeiro, Mistura Fina era o nome, da Lagoa. Lembro. MPB, né? Era um lugar de MPB, né? Aí fizeram um evento para os alunos desse curso de percepção musical e eu era um dos alunos, fui lá, toquei e tal.
O cara veio, era um colega de classe, falou assim, cara, ele não era crente nada. Ele falou assim, você pode, cara, você consegue, você consegue. Eu falei assim, amém, glória a Deus, amém. Um dia depois disso, eu recebi aquele telefonema que eu te falei. O menino guitarrista, na época, tocava lá, falou assim, olha, eu sou guitarrista da pastora Ludmila Ferber. Você pode tocar com a gente? Um dia depois, eu nem sei como é que ele entrou em contato comigo, como é que ele me achou, porque foi alguém que era da Assembleia de Deus de Nova Iguaçu que me indicou, mas eu nem sei como é que foi. Então, assim, Deus fez assim, foi dessa maneira. E ali eu decidi, eu falei, cara, eu quero ser um músico profissional, eu quero entrar nessa linha aí. E aí eu comecei, dali. E o que é legal, antes que a gente vê que as coisas de Deus vão se confirmando, né? Porque a Maressa, sua esposa, também, né, é cantora, né? E também ministra de louvor, e vocês se conheceram por aí, né? Você foi pescar uma gaúcha, né? Cariocão, suburbano de Nova Iguaçu. Um brinque serviço. Bastante um brinque serviço, né, carioca? Foi, cara. Eu tocava com Cris Duran na época, e ela é filha de pastor, né? Ela estava no evento da Quadrangular, da Igreja Quadrangular, de pastores. Eu fui com o Cris Duran para tocar nesse evento, e conheci ela. Resumindo a história, a gente se conheceu, na verdade, pela internet, porque ela me viu no stage tocando no altar, mas a gente não se viu pessoalmente. E aí, eu voltei pro Rio de Janeiro, ela me achou, na época, era Orkut, não riam, porque se você tá rindo é porque você sabe, você é tão velho quanto eu. Era Orkut, era um pouco antes do Facebook. A gente tem 12 anos de casado, 12 anos. E aí, a gente se achou na internet, começamos a conversar, começamos a orar à distância. Eu já estava no Rio de Janeiro, a gente nunca se viu pessoalmente. Depois de alguns meses, a gente orando, conversando, orando à distância, eu fui lá para finalmente conhecer ela pessoalmente. Fui lá, conheci ela pessoalmente, conheci a família e tudo mais. E, resumindo, 9 meses e meio depois, nos casamos no Rio de Janeiro, no Espaço 277, lá em Nova Iguaçu. E aí... Eu casei nesse lugar, cara. Cara, tu casou no 277 também? Quer dizer... Não sei se é 277. Eu casei em cima do Banco do Brasil, lá naquela salão de festa. Não sei se é esse lugar. Não. Não, o teu foi mais chique, então. É o outro. Não, o 277 é um lugar, acho que ele é... Lá do outro lado, né? Do outro lado, isso. Perto dos hotéis lá, não, dono saquei. lá, olha aí, fofocas gospel. Era o pai do Sandro Blau. O Sandro que tocava com a pastora Ludmila também. Sabe o Sandro? Gordinho, branquinho? Ele tocou com a pastora Ludmila antes de mim. Depois ele saiu para fazer uma faculdade. E aí eu entrei. E depois, quando eu saí, que eu morei 1 ano aqui nos Estados Unidos, ele voltou. Mas todo mundo conhece ele, Jock Cleans, assim, o pai dele, do Sandro, que é o dono lá do site gospel de Nova Iguaçu. Eu também casei em Nova Iguaçu. É. Só que eu saí do Amapá para casar em Nova Iguaçu. Deus já tinha me levado para longe, não para outro país, quase outro país, mas quase hemisfério na fronteira. Na fronteira, quase hemisfério norte. E aí, com a gaúcha, com a Maressa, ela já era filha de pastor, já cantava, já tinha um ministério. E foi interessante que o nosso casamento foi rápido, entre aspas, né? Só 9 meses, a gente não teve muito tempo de se conhecer. Só assim, de perto, né? De perto, mais distância, mas o nosso casamento é uma história assim, diferente, né? Não é uma regra para todo mundo a nível de casamento, mas no nosso caso, o nosso casamento não foi só entre nós dois como pessoas, mas um casamento de ministério. Porque eu tinha certeza o que eu queria para mim e ela tinha certeza o que ela queria para ela. E a gente tinha certeza o que a gente queria juntos. Inclusive, a gente conversou sobre o futuro, sabe? Nas primeiras vezes. Então, assim, quando a gente... Por que eu tô falando isso aqui? De repente, a pessoa tá falando, mas quem tá falando de casamento? Mas quando a gente entende o nosso propósito, a gente tem uma visão clara para o futuro, de propósito, do que Deus tem pra gente, tudo se encaminha. Até decisões que parecem difíceis se tornam mais fáceis porque a gente tem uma consciência de propósito. Então, quando você sabe o seu propósito, quando você sabe aquilo que Deus chamou você para você, quando você sabe a vontade de Deus para sua vida, cara, você toma decisões assim, ó. Não é verdade. Um desleixo. Não, você ora a Deus, você pede direção, mas tem coisas que Deus já mostrou para você, que tá claro que Deus mostrou para você. Entendeu? E a paz que é árbitro, né, nos nossos corações, né, que não tem como explicar isso, né? Você ter paz numa decisão que contraria até a lógica um pouco, né? O meu casamento também não foi assim, foi mais ou menos o tempo que você teve com a Maressa. A Rejane, eu conheci ela no Rio, eu conheci a Rejane num seminário de louvor e adoração. Olha só que coisa legal. Que forte. Você lembra aqueles seminários que o Cláudio Claro promovia? Ele promovia lá na Ilha do Governador.
E eu fui o primeiro ano nesse seminário, assim que eu voltei para o Rio de Janeiro, naquela época que eu estava lá em Oswaldo Cruz. Sim. E aí eu fui sozinho, não conhecia ninguém. Aí dormia lá e tal, num colégio lá na ilha. No segundo ano eu fui de novo e conheci a Regiane lá. Ela estava indo pela primeira vez. E a gente começou a se relacionar. E eu estava já fazendo curso para o Exército, para oficial temporário, né? Lógico. CPOR. Enfim, aí acabou o curso, só tinha vaga para mim no norte, foi no Amapá, e eu fui embora. Só que a gente estava já comprometido, né? Assim, namorando e sonhando com casamento, e isso durou o nosso relacionamento de perto. Foi o contrário de você, na verdade. A gente namorou de perto 8 meses, E aí e eu casei exatamente com 1 ano. Com 1 ano, uau. Aí eu passei 3 meses fora, voltei para buscar ela, e ela foi morar comigo lá na fronteira do Brasil. Eita. E, enfim, a nossa vida tomou outro rumo. A gente também não imaginava. Quantos anos já de casado? 23. Fiz 23 esse ano. 23 anos. Casei em 2008. 2008. Não, pera. E a maior parte do tempo aqui. 2008? Desculpa, 98. Oh, não, porque eu casei em 2009? É porque eu sempre tenho a impressão que eu sou mais novo. Eu casei em 2009, eu já tenho 20 anos de casa. Eu falei, gente, Não, eu confundo 98. Eu falei, gente, quantos anos eu não posso... É uma data que a gente não pode nunca esquecer do casamento. Não, agora entendi. Sim, 98. E a maior parte do tempo nós estamos fora do Rio de Janeiro, né? Já estou mais de 20 anos fora do Rio de Janeiro, sim. Com idas e vindas, né? Porque eu cheguei a voltar. Em 98 eu casei, já estava no Amapá. Em 99 eu voltei para o Rio, fiquei até 2001. E 2001 em diante eu estou fora do Rio de Janeiro. E é interessante. A gente não imaginava que a nossa vida ia tomar essa proporção ministerial. As suas duas famílias são do Rio, né? A família todinha da Regiane está no Rio de Janeiro e a minha também, toda está no Rio de Janeiro. Meus pais, minha irmã, sobrinhos, cunhados, todo mundo. Deus nos arrancou, né, para a gente viver o que a gente está vivendo hoje, agora em Santarém, depois de muito tempo em Macapá, agora em Santarém, né? E, assim, Deus é incrível, a gente jamais imaginaria que isso pudesse acontecer conosco. A igreja aqui uma explosão, né, no Brasil, sim, uma igreja muito referencial no Brasil. E fora? E fora do Brasil, né? Porque, assim, o que acontece em Santarém é um fenômeno, né? É uma cidade de mais ou menos 300 mil habitantes, mas com uma igreja que já chegou a ter praticamente 70 mil membros. Uhum. Então, sei lá, 1/4 da cidade estava na igreja. E a gente nunca imaginava vir para Santarém, embora já estivéssemos na Paz Church, lá em Macapá, porque a gente sempre via Santarém como a nossa referência, a gente vinha para cá para aprender sobre a visão do MDA, sobre célula, discipulado, né? E Deus nos trouxe para cá para auxiliar o nosso pastor, que veio assumir aqui, o pastor Luiz, que veio de Macapá para cá. E hoje a gente está assim, no meio desses pastores incríveis daqui. Tudo aqui é muito, muito grande, muito poderoso, muito influente. E a gente poder fazer parte disso é uma coisa que a gente jamais poderia imaginar. E é incrível. É só Deus mesmo. Que benção. E tudo começou lá em Iguaçu. Olha aí. Tirar um iguaçuano, lá de Juscelino. Cuidado com esse pessoal de Nova Iguaçu aí, eles estão dominando o mundo. Rapaz. Tá dominando o mundo. Não, que legal. Isso é pra glória de Deus. Mas, poxa, obrigado, viu, pelo convite. Espero que as pessoas tenham gostado. Deixa eu falar uma coisa aqui, sobre lugares altos aqui, só para terminar. Diga aí. Vamos finalizar com isso. Como? De uma maneira bem prática, como alcançar lugares altos, né? A gente já falou de... Anote aí, pessoal. Anota aí que eu tô anotando aqui no meu iPad. Várias coisas aqui, né, para alcançar lugares altos, mas de uma maneira bem prática, como? É bem interessante a gente notar que para alcançar lugares altos em Deus, né, a gente precisa saber que tudo aquilo que a gente quer atrair, nós precisamos cultivar. A gente tem que plantar. Então, aquilo que eu falei antes, lugares altos, profundidade. Então, assim, a gente precisa ter essa profundidade de Deus. Outra coisa é que, para alcançar lugares altos, a gente tem que manter, uma coisa que é óbvia, mas a gente tem que manter a nossa fome por Deus, o nosso desejo de mais de Deus. Então, assim, não existe a gente conseguir chegar a lugares altos se a gente nivela a nossa fome por Deus por baixo. A gente tem que ser cada vez mais faminto por mais de Deus.
desejar mais a presença de Deus, cada vez mais. E uma outra coisa, a gente tem que manter aquilo que a gente falou antes também, mas que é importantíssimo. A nossa autoridade para ministrar, nossa autoridade, ela reflete uma intimidade com Deus. Então, uma vida de intimidade com Deus, ela dá em uma... Gente, eu tô esquecendo o português e eu não aprendi direito o inglês, aí dá complicado. Daqui a pouco eu vou ter que falar em línguas e vocês pedem para o Espírito Santo interpretar aí. Sabe? Você vai falar, como é que é a palavra? Então, vamos lá. A intimidade em Deus aqui, ela reflete, ela resulta em uma autoridade. Então, assim, resulta. Essa era a palavra. Então, assim, para ter autoridade, unção, para ter chegar a lugares altos, para isso, a gente precisa ter uma vida contínua, manter essa vida contínua de intimidade com Deus, em profundidade com Ele. Então, basicamente é isso. Poxa, Anderson, muitíssimo obrigado, cara. Você é um cara, assim, eu admiro demais você, sua família, Obrigado. Sua esposa, as filhas do Anderson são lindas. E a sua família é muito legal. Eu gosto de olhar tuas fotos do Instagram, teu feed, para ver como vocês expressam, assim, uma coisa tão saudável na família. Amém. É uma alegria e vocês conseguem por foto passar isso. Eu sei que isso é realidade porque vocês são cheios de Deus, né? E é uma coisa que não tem como desassociar, né? A presença de Deus com a família, né? E eu admiro demais de você, não só pelo músico que você é, pelo pastor que você é hoje, mas pela tua família, desde os teus pais, né? Que eu conheço. E te vi desde novinho, servindo ao Senhor. Você sabe de toda a história. A dedicação, eu via que vocês pagavam um preço alto. Né, e teus pais foram fenomenais contigo por te impulsionar para isso, né? E eu imagino o orgulho que eles têm de você, né? Vivendo... Deve morrer de saudade, né? Porque meu filho também, o Lucas, está morando... Não mora mais com a gente, o Lucas está em São Paulo. Morando sozinho já, trabalhando, vivendo a vida dele lá. A gente morre de saudade, mas... essa saudade é a mesma proporção do orgulho que a gente sente de ver servindo a Deus. O Lucas também, o trabalho dele, a empresa que ele trabalha, o Lucas era parte de publicidade, né? Então, a agência que ele trabalha presta serviço para a igreja que ele congrega. Então, ele conseguiu juntar tudo. Juntar tudo, que interessante. Ele tá e o sonho do Lucas... Oi? Ele está há quanto tempo já lá em São Paulo? O Lucas está 1 ano e meio. Já? 1 ano e meio. Passa rápido. Ele foi no início de 2020, início de 2020. 1 ano e meio. Aí depois estourou a pandemia. E o sonho do Lucas sempre foi trabalhar na igreja. Né? E Deus tem abençoado. Então eu sei que os teus pais sentem por você essa saudade, mas também o orgulho de ver o filho voando para lugares altos, né? Quando a gente está falando, voando para lugares muito altos. E, cara, obrigado demais. Deus abençoe. Que bate-papo especial sobre a vida, ministério, histórias muito legais do Anderson Braga. Deus tem usado tanto a vida dele nesse ministério de louvor e adoração na igreja. E olha só, nós estamos finalizando nosso programa, mas não fique triste, permaneça conosco, porque a TV Amazônia, Canal 7 em Santarém e também no YouTube nós temos outras programações super especiais. E semana que vem, se Deus permitir, estaremos de volta aqui no mesmo horário com o ANW, Amazônia News Weekend. Então até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.